Boa tarde, gente boa! Começando agora o Globo Esporte no clima de Ano Novo. Daqui a pouco vamos falar de São Silvestre. Tem também o nosso quadro As Caras da Copa. Tem reportagem com o Alisson dos Santos, o Pio dos 110 metros com barreira, com o rapper BK. Muito bom. Começando agora com a Central do Mercado. Deixa eu falar com o Emanuel Araújo. Começando pelo Flamengo, Emanuel. Bom falar contigo. Já tem reforço chegando. Eles não param, Emanuel. Não param, Escobar. Boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. A notícia mais quente que tem do Flamengo sai da Gávea, mas na verdade é do Aeroporto do Galeão. Com 5 das imagens que você vai ver aí, olha só. O zagueiro Vitão, que estava no Internacional, foi comprado pelo Flamengo, chegou para fazer exames e assinar o contrato até 2029. Mas se o problema da defesa está resolvido agora, o Flamengo vai para o ataque, porque quer o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge. Mas não tá fácil não, viu, Escobar? Porque o Cruzeiro recusou a primeira pedida de quase 200 milhões de reais e agora o Flamengo estuda subir essa proposta e envolver o jogador Everton Cebolinha, que agrada o Cruzeiro também, viu? E para sair do Flamengo, sair da Gávea e ir para as... E a gente já vai começar o programa de hoje com um debate. Vene Casagrande hoje nas suas redes sociais, os detalhes sobre como começou esse interesse. Olha só essa, hein, gente? Você não está sabendo. O Flamengo quer o Caio Jorge do Cruzeiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil. E, na verdade, o primeiro contato teria partido do Cruzeiro, que, a pedido do Tite, ligou para o Flamengo interessado no Everton Cebolinha. Tocou o telefone lá do BAP, o Tite, eu quero Cebolinha, manda o Cebolinha para cá. Ah, você quer o Cebolinha? Então fazer o seguinte, me manda o Caio Jorge. Eu falei alguma vez, é por aí, Benê, tudo bem? Perfeito. Me corrija perfeito. se eu estiver errado. Exatamente, é porque ontem um dirigente do Flamengo entrou em contato comigo para explicar e contextualizar como é que foi toda a situação. Porque fica parecendo que o Flamengo procurou o Cruzeiro e botou o Cebolinha na vitrine. Ou seja, entre aspas, desvalorizando um jogador que teoricamente está valorizado no mercado da bola. A ordem não foi essa. Só que a ordem não foi essa, exatamente. O telefone do Flamengo tocou, mais precisamente do José Boto, o Cruzeiro demonstrando interesse em Everton Cebolinha, a pedido do Tite. E faz total sentido, porque o Tite gosta muito de Cebolinha. Inclusive, o Cebolinha teve a melhor fase dele com a camisa do Flamengo, justamente quando o Tite era o comandante do Flamengo. E aí o Flamengo virou, vocês querem o Everton Cebolinha? Beleza, a gente topa negociar. Então, vamos negociar o Caio Jorge. Vocês têm interesse em negociar o Caio Jorge? E aí foi o que o Cruzeiro respondeu. Não, a gente não tem interesse em negociar o Caio Jorge está custando 50 milhões de euros aqui pra gente. Ele só sai por essa quantia. Então começou o contato através do Cruzeiro. Foi basicamente no meio da temporada, você vai se recordar disso, quando o Cruzeiro quis o Luiz Araújo. E aí saiu o noticiário que o Flamengo estava atrás do Matheus Pereira. Na verdade, foi a mesma situação. Eles quiseram o Luiz Araújo. Aí o Flamengo respondeu, beleza, vocês topam negociar o Matheus Pereira? E foi basicamente isso que aconteceu. Até o Matheus Pereira era o principal do Cruzeiro. Perfeito. Hoje é o Caio Jorge. Hoje é o Se é Caio para escolher Jorge. um do Cruzeiro, hoje eu fico com o Caio Jorge. E eu acho que assim, o Caio Jorge se encaixaria, o estilo de jogo, a gente já mencionou isso aqui ontem, se encaixaria. Eu acho que o Flamengo precisa de uma contratação como essa, um centroavante com características do Felipe Luiz. Então, partiu do Cruzeiro. E aí o Flamengo cogitou essa situação. E até o momento, nenhum avanço. O Flamengo toparia dar um valor, mas cedeu o Cebolinha, o que faz total sentido também. Não tem o mesmo peso hoje, né? E assim, o Flavinho, o Cebolinha, eu acho que, de fato, ele precisa respirar novos ares. Ele está entrando numa reta final de contrato. O contrato dele vai até dezembro de 2026. Isso quer dizer que essa é a última janela de transferência para o Flamengo negociar o Cebolinha, porque não faz nenhum sentido um clube interessado em Cebolinha comprar o Cebolinha no meio da temporada, sendo que ele pode assinar um pré-contrato. Então chegou o momento do Flamengo decidir. Vai renovar? Vai ficar com o Cebolinha? Vai deixar o Cebolinha sair de graça no fim do ano? Ou vai negociar esse jogador agora, ele valorizado no mercado? Eu, particularmente, eu tenho a minha opinião que chegou o momento de valorizar esse jogador. Eu acho que não faz o menor sentido você renovar o contrato de Cebolinha. Não é um jogador que, embora tenha terminado bem a temporada, mas não é titular. Mesmo ele terminando bem a temporada, quem foi titular foi o Samuel Lino, nos principais jogos do Flamengo, e o Samuel Lino em baixa. Então, acho que chegou o momento de negociar o Cebolinha. Para o Flamengo, seria maravilhoso essa negociação.
Pro Cruzeiro, acho que nem tanto. Pro Caio Jorge, acho que seria ótimo, que para mim ele chegaria para ser titular. E pro Cebolinha também, porque ele ia respirar novos ares e ia ter ao lado dele o Tite novamente, que fez ele jogar muita bola com a camisa do Flamengo. Aí, Lucas, o Tite fica numa seguinte situação. Eu quero Cebolinha, conheço ele, trabalhei com ele na Seleção Brasileira, ganharam Copa América junto. Acho que o Cebolinha até foi um dos destaques. Foi. Aquela Copa América 19. Foi o artilheiro. Foi o artilheiro. Jogou com ele bem no Flamengo, eu quero o Cebolinha. Mas para eu ter o Cebolinha, eu vou perder o principal jogador do meu elenco hoje, que é o Caio Jorge. Você acha que a vontade do Tite ter o Cebolinha é tão grande a ponto dele abrir mão do Caio Jorge? Você abriria a mão pelo Cebolinha? Flávio, eu vou te falar assim, pelo lado do Tite, é bem a cara dele querer o Everton Cebolinha, até pelo que o próprio Tite demonstrou no Flamengo, né? Tanto usando o Cebolinha na ponta, onde o Cebolinha talvez no Flamengo tenha vivido o seu melhor momento, foi nas mãos do Tite, e até pela característica. Se o Felipe Luiz é um técnico que gosta de um centroavante mais móvel, né? Ficou nítido isso nessa temporada, como a gente já mencionou aqui no programa, utilizando o Bruno Henrique algumas vezes ao invés do Pedro. O Tite é um técnico que gosta mais desse pivôzão, né? O Pedro, durante ali o período em que o Tite esteve no Flamengo, foi muito utilizado, foi até muito bem utilizado. O Venecita, até um momento que o Tite perde o Pedro, é um momento que o Flamengo cai muito de produção. Lembrar que o Tite levou o Pedro para a Copa do Mundo, Sim, né? exatamente. Seleção. Então, assim, o Tite Então demonstrou... você acredita que é capaz até do Tite topar? Não exatamente a troca, né? Sim, uma recompensação. Exatamente, mas pelas características do Tite, eu acho que o Tite ele gosta de centroavante mais parado, né? Que tenha mais esse pivô, faça mais esse papel de pivô. E o Cebolinha, como você falou, na Copa América de 2019, além de ter sido artilheiro, ele foi o craque daquela final, né? Que o Brasil ganha o título. É um jogadoraço, eu acho o Cebolinha, assim, muito bom de bola. O Cebolinha, ele só não é titular hoje no Flamengo, e ponto. O Cebolinha seria titular em qualquer outro clube do futebol brasileiro. E para o Flamengo também é jogo. O Flamengo tem na ponta esquerda o Samuel Lino, que é a maior contratação da história do Flamengo, né? Então, assim... Pra que ter o Cebolinha, se independente da bola que o Cebolinha jogar, o Samuel Lino, por conta da grife, vai ter que ser o titular. E tem o Bruno Henrique que joga ali naquele lado também. Tem o Bruno Henrique, tem Carrascal, tem Gonzalo Plata, que também pode fazer essa função. Tem muitas opções. Eu, assim, particularmente, acho que chegou o momento do Cebolinha dizer adeus ao Flamengo. E nada contra o jogador, tá? Mas ele não tem culpa de se machucar Ele também, não teve culpa e é um cara extremamente profissional, de verdade. É um cara que se dele, cuida, não é faz o caso todo o daquele trabalho. cara farrista que não se cuida. Zero isso. Ele não tem esse perfil de ir pra noite, muito pelo contrário, um cara super de família. Senso histórico de lesões. E o Cebolinha fecha o ano até com a torcida pedindo ele como titular, ao invés do... Aqui a gente debateu se ele deveria ser titular ou não na final da Libertadores. Eu teria escalado ele. Jogou muito. Eu lembro que eu falei que sim, mas que não acharia um erro botar o Samuel Lino pela questão ali, de muito equilíbrio, estilo de jogo. Eu sou um cara que eu respeito muito o Felipe Luiz pela maneira como ele estuda o adversário. Então, assim, eu nunca vou considerar um erro da parte do Felipe Luiz. A gente pode debater se vai dar certo ou não a escolha dele. Mas se botasse o Cebolinha também, não seria nenhum absurdo. E repito, para mim o Cebolinha como atacante é mais atacante que o Samuel Lino. Mas eu respeito demais o Felipe Luiz por conta disso. Porque hoje não é apenas você ter habilidade, você também tem que saber jogar sem a bola. Eu acho que o Samuel Lino sem a bola cumpre mais funções que o próprio Cebolinha. Então, chegou o momento do Flamengo aproveitar essa fase dele valorizada no mercado, muitos clubes querendo, por exemplo, a galera do GE soltou do interesse do Fluminense, é verdade, de fato o Fluminense ligou, mas não, ele não tem interesse em deixar o Flamengo ir para um rival aqui do futebol carioca, o São Paulo também ligou, o Atlético Mineiro ligou, então chegou o momento do Flamengo aproveitar essa fase valorizada dele. Acho muito difícil o Cruzeiro topar. Por quê? O Caio Jorge é o principal atacante. Duvido, porque ele perdeu o Caio Jorge pro rival. Por mais que o Tite goste de um centroavante, beleza, você libera o Caio Jorge. Aí vai ter o Gabigol, que a gente sabe que dificilmente vai ficar no Cruzeiro. E aí o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado contratar um outro centroavante. Não faz o menor sentido em você reforçar um rival. No futebol é difícil dizer, nunca vai acontecer. Mas se o Cruzeiro fizer isso, particularmente eu acho que está abrindo mão de brigar por grandes títulos junto com o Flamengo. Agora, esse histórico de lesões me chama a atenção. Tanta gente interessada no Cebolinha, Lucas, sabendo que nas últimas temporadas ele pouco jogou. Não sei se foram problemas diferentes, né, Vene? Mas isso, de certa forma, não inibiu o interesse dos outros clubes, né? Sabendo que ele tem... É pouco efetivo, né? Mas o Cebolinha é um jogador muito marcante, né, Flávio? A gente, quando olha para o bom momento do Cebolinha que ele viveu em determinados momentos até da temporada, tanto 2025 quanto das temporadas passadas, é um Cebolinha que muda jogo. O
O Cebolinha é um jogador que muda jogo. E quando eu lembro muito do Cebolinha entrando na segunda etapa também, ele é um jogador de composição de elenco muito bom. É um jogador bom para ter no grupo. E volto a repetir, o Cebolinha hoje ele é um jogador que só não é titular no Flamengo, de fato. As lesões atrapalham, sem dúvida nenhuma, mas o Cebolinha entrando num ritmo legal, o Cebolinha conseguindo ter continuidade, cara, tem tudo aí para ser um dos principais extremos assim, do futebol brasileiro. Eu gosto muito do Cebolinha, Flávio, muito, muito. É um jogadoraço, assim. Eu também. Eu fui muito a favor. Inclusive, eu comemorei muito a contratação dele na ocasião. Inclusive, a contratação dele foi junto com a lesão do Bruno Henrique. Vocês se lembram disso? Do joelho? Tanto é que a gente até comentou aqui no programa, a sorte do Flamengo foi que já tinha contratado o Cebolinha. E aí, logo depois veio a lesão do Bruno Henrique no joelho, ele passou por cirurgia, então ele chegou para suprir a ausência do Bruno Henrique. Eu comemorei demais a contratação, mas de fato, assim, no fim das contas, não deu certo. Ele não conseguiu entregar aquilo que se imaginava dele e pelo alto custo, porque o Flamengo pagou quase 100 milhões de reais para contratar o Cebolinha. Mas não foi culpa do Flamengo, não foi culpa dele. Infelizmente, ele acabou tendo lesões graves que acabaram marcando. Por exemplo, uma foi no tendão. Foi quando justamente ele vivia o melhor momento dele pelo Flamengo, com o Tite. Ele estava jogando muita bola, era o principal jogador do Flamengo. E essa foi mais grave, essa lesão? Essa foi grave, porque ele ficou 4 meses se recuperando de um problema no tendão de Aquiles. E a gente sabe que tendão é uma lesão extremamente complicada. E ele passou por um processo, voltou muito antes do que imaginava. Por quê? Porque é um cara super profissional. Ele se cuida dedica bastante. na recuperação. Se dedica. E ele não teve histórico de lesão antes do Flamengo. Isso que chama mais atenção. Quando chegou ao Flamengo, ele começou a ter esse histórico. Por exemplo, no Grêmio ele não se machucou, na seleção brasileira ele não tinha se machucado. No Benfica foi uma lesão muscular apenas. Aí quando ele chegou ao Flamengo, infelizmente, ele acabou sofrendo bastante. Repito, assim, respeito demais o profissional Cebolinha, mas quando eu comento aqui, eu tenho que pensar também na razão, não apenas na emoção. Então, acho que chegou o momento de respirar novos ares. Vai ser bom para ele, bom para o Flamengo, que pode contratar um outro jogador para a função. Antes da gente mudar de assunto, só fiquei com uma curiosidade aqui. Ô, Lucas, o Cebolinha tem vaga no lugar do Ryan, do Andrés Gomes? Como é que você encaixaria ele no Vasco aí? Flávio, Não tem vaga não. Flávio, você mexe em todo mundo no Vasco, mas não mexe no Ryan. Tu pode trazer qualquer jogador aí, mas assim, dificilmente pode você botar vai... de centroavante, pode, né? Ryan é centroavante, é ponta, é volante. Ryan no Vasco é tudo, mas assim, o Cebolinha, falando sério, é um jogador que tem espaço, cara, com toda certeza. Maioria Tem dos espaço, clubes, é muito... O Cebolinha, gente, é muito jogador, Vene. Muito, é muito jogador. eu sou muito e eu não fã tô dele, discordando, cara. não, porque você tá Eu falando sou que é muito fã também. dele, muito. Ele só, eu volto a repetir. É que o Flamengo está recheado. Tá recheado. E o Flamengo, ele tem o Samuel Lino na ponta, que é um jogador de mais de... Quanto é o valor exato do Samuel Lino? Samuel Lino, 22 milhões de euros. 22 milhões de euros. Então, o Cebolinha, ele pode jogar a bola que for. Pela compra, pelo valor que foi investido no Samuel Lino, a prioridade na ponta vai ser dele. E pelo bom jogador que é também, né? Não desmerecendo o atleta. Então, assim, volto a repetir o que o Vene falou. Definitivamente, a melhor coisa para a carreira do Cebolinha é respirar esses novos ares. E se tiver aí como a possibilidade... Alô, Pedrinho! Vem pro Vasco. Alô, Pedrinho! Eu falo isso, seria uma boa contratação. Eu falo isso porque eu também, assim, eu preciso analisar a questão contratual dele. Porque não adianta você ter o Cebolinha e perder esse jogador de graça ao término do ano. Sim. Aí tem que pensar no negócio em si, né? Por exemplo, é a mesma opinião em relação ao Pumita. Eu falei aqui, antes de sair a renovação, eu falei, independentemente se o Vasco quer ficar com o Pumita ou não, você tem que renovar com o jogador. Você não pode perder esse jogador de graça. É um jogador valorizado, de seleção, vai disputar a Copa do Mundo. É o caso do Cebolinha. Então chegou o momento de você negociar. É a reta final de contrato. Renovar não vai. Não vai, não vale a pena. Então agora... Renovar o contrato seria um erro do Flamengo, na minha concepção. Então chegou o momento de você negociar. Negocia agora. Aproveita que ele está valorizado. Não que o Cruzeiro vá aceitar, mas já que o Cruzeiro quer, faz um bom negócio. Pode ficar bom para todo mundo. Na minha opinião, se eu sou dirigente do Cruzeiro, não me desfaço do Caio Jorge, não. Ô, Flavinha, antes de mudar o assunto, eu estava aqui pensando, enquanto o Lucas falava, a gente precisa analisar o momento do Flamengo financeiramente falando, que o problema não vai ser dinheiro. O problema vai ser conseguir as contratações que deseja. Já parou para pensar nisso? Ele tem dinheiro para o Caio Jorge. O difícil é isso. convencer o Cruzeiro a vendê-lo. Gente, o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros para contratar o Caio Jorge. O Flamengo tem dinheiro. Tem. O problema vai ser convencer o jogador ou convencer o clube desse jogador a fazer negócio. Por exemplo, o Flamengo vai para a Europa. Qual vai ser a grande dificuldade? Convencer um grande jogador vir jogar no futebol brasileiro. Porque não é fácil.
A gente sabe que a grande maioria prefere jogar no futebol brasileiro. Ah, o Jorginho e o Saúl vieram. Sim, reta final de carreira. O cara que tá no auge, Ah, não o vem, Danilo veio, reta final de carreira. Alexandre. O Alexandre, reta final de carreira. O Rafinha, na ocasião, reta final de carreira. Felipe Luiz, então jogador, reta final de carreira. Como é que você vai convencer o jogador do estilo Samuel Lino, que tinha proposta de outro clube da Europa, que no caso foi o Napoli, e isso o próprio jogador disse, a vir jogar no futebol brasileiro? Então chegou o momento do Flamengo que o problema não é dinheiro. Olha que loucura que a gente está pensando. Que a gente Eu tá lembro do vendo. Márcio Braga falando, isso. acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. E o problema não é dinheiro. O mais difícil o Flamengo tem. A questão é... Outros tempos, meu Como amigo. fazer... O Vene tá falando que o problema não é o dinheiro, é o futebol brasileiro que não tem capacidade pro Flamengo. Você tá vendo, né, Flávio? Mas é, cara. O Assim, problema de todos os clubes é o dinheiro. É o que o Flamengo não tá faltando. O dinheiro o Flamengo tem. Eu não estou falando verdade, nenhuma verdade. mentira. Não, é verdade. Como é que um clube brasileiro oferece... Gente, a gente está falando de 30 milhões de euros. E eu nem acho que o Caio Jorge vale isso não, tá? Isso seria um outro debate. Eu acho que não vale 30 milhões de euros. Tudo também. Mas o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros para um atacante aqui no futebol brasileiro. Então, assim, a gente está vivendo algo que, assim, pouca gente imaginava. Que o problema não é mais dinheiro. O problema vai ser convencer jogadores ou clubes a fazerem negócio meu amigo. com o Flamengo. E com dinheiro, o Vitão já é o primeiro reforço do Flamengo para 2026, já está no Rio de Janeiro, como a gente disse ontem aqui no programa, né? O Vitão era do Internacional, veio para o Rio realizar exames médicos, é isso, né, Vene? A gente tem as imagens da coluna do Flá, tá rodando aí para você. E ele já voltou, No momento já. da chegada dele, ele veio só fazer o exame, não assina ainda. Já assinou, já Faz os assinou o exames, pré-contrato, é já o normal, né? ele já passou nos exames médicos, tudo Isso certo. aí é a rapaziada recebendo ele lá. Hoje, 6 horas da manhã, isso aí, Flavinho. Aí porque, para contextualizar, ele estava no Nordeste, Então me Maceió, explica isso aí. Ele passando chegou as hoje férias. de manhã e já Ele voltou? chegou hoje e já voltou. Ele veio, fez os exames, deixou tudo pronto e já voltou para curtir a reta final das férias dele. E aí o Flamengo vai anunciar quando o José Boto, que está em Portugal com a família dele, chegar ao Rio de Janeiro e vai ter o anúncio oficial. Mas já está tudo certo, ele já é jogador do Flamengo. Eu estava avisando que o Vitão tem... Ele falou com a imprensa lá no aeroporto, falou rapidinho, vamos ouvir? Tem como colocar? Expectativa o melhor possível. Espero corresponder aí da melhor maneira possível. Valeu, gente. Boa sorte, Vitão. Boa sorte, Vitão. Vou corresponder da melhor maneira possível, Lucas Moretti. Chegou poucas palavras nesse momento. Difícil, né? Os caras já tem um sistema defensivo, assim, muito bom, né? Ela é Ortiz. Isso, os caras ficam interessados em jogar no Flamengo, para jogar ao Sim. lado desses Teve atletas. até né? outra frase, né, do Vitão, que ele fala que tá feliz. Ele tem essa aspa dele, né? Ele fala que tá feliz. E mostra, mas é o que o Vene falou, né? O Flamengo hoje é um clube que definitivamente ele consegue atrair os grandes jogadores do futebol brasileiro, não apenas pela questão financeira, como é muito importante se pontuar, mas pela questão de estrutura, de competitividade, de onde esses caras podem chegar, né? Vestindo a camisa do Flamengo. Até esse jogador bom, ao lado de jogador bom, ele tende a ficar tende ainda a melhor. crescer, E o Vitão, ele tem ao lado dele, né, os melhores hoje zagueiros do futebol brasileiro, cara. O que eu vou falar? Vou falar alguma coisa diferente disso? Não tem como. Então, assim, eu acho que o Vitão é um bom jogador. Essa disputa no mercado entre Flamengo e Cruzeiro pelo Vitão eu achei um pouco exagerada. Não é o Beckenbauer, Exatamente. o Baresi. Mas é um jogador assim, pelo que o Vene falou, no padrão que o Boto gosta, né? Um jogador que o Boto já trabalhou, inclusive. Tende a se dar bem no Flamengo, cara. O Flamengo aí encaminhando o primeiro reforço bem para 2026. E uma posição carente, né? Reforçando o agradecimento à coluna do Fla, que nos cedeu essas imagens da chegada aí do Vitão e também, né, da palavrinha, da frase do Vitão chegando com a expectativa grande. Ele chega sabendo que vai ter uma forte concorrência para ser titular também, né? Porque ele olha, tem Danilo, tem Ortiz, ele é o Pereira, zaga titular, tem briga por posição Danilo e o Ortiz, que brigam por posição na seleção também. Isso tá motivo, cara. Eu lembro que o Fabrício Bruno saiu quando enxergou que ficaria na reserva. E ele teria momentos durante a temporada, com lesão, suspensão de jogar, mas ele achou melhor, prefiro ser o titular do Cruzeiro. O Vitão já pensa diferente, né? Eu posso ser titular em vários clubes. No Flamengo eu vou chegar para ser reserva. E ainda assim o cara quer. Bom, eu gostei da atitude dele, mostrou personalidade. O cara confio no meu taco. Por Chega lá, exemplo, vou dar meu jeito para jogar. Seria muito mais fácil se ele fosse pro Cruzeiro, pra vida dele. Porque
Eu acho que no Cruzeiro ele seria titular, inclusive ao lado do Fabrício Bruno. O Tite ligou para ele. Mas o Felipe Luiz também ligou para ele. Eu Então acho, depende de uma conversa. eu também, acho né? o seguinte, é um jogador que chega para brigar pela titularidade. Não é um jogador que chega para compor elenco. No caso do Fabrício Bruno, que você mencionou, o Fabrício Bruno sabia que pouco jogaria. Pelo estilo de jogo. Não é porque o Felipe Luiz acha o Fabrício Bruno ruim. Não. É pelo estilo de jogo, a saída de bola. O Felipe Luiz gosta de jogadores na zaga que tem uma boa saída de bola. Caso o Léo Mas fez falta durante a temporada. Em alguns momentos ali. Claro que fez falta. Fabrício Inclusive, Bruno foi seria um erro de importante. planejamento da diretoria do Flamengo. E isso é importante dizer. Não é porque o Flamengo foi campeão que de não errou, né? títulos importantes que não errou no planejamento. Errou. O Flamengo só tinha 3 zagueiros confiáveis para o técnico Felipe Luiz. Tanta Teve esse erro de competição. planejamento. Aí quando botou um jovem, que foi o contra o Cleiton, Fluminense, né, o esse Cleiton jogo. falhou. Por Comprometeu. exemplo, contra o Bahia. O Cleiton falhou. No gol do Bahia, Contra o Fluminense foi o João Vitor? foi o João Vitor. Jogou muito mal. Estava inseguro. Tava inseguro. Acho que tem potencial Contra o garoto. Sport também. Conseguiu e não estaria lá. É bom de bola. Mas aí entra na fogueira. Perfeito. Entra na fogueira, Teve um erro de sente. planejamento. Só que no caso do Vitão, é um jogador que o Flamengo quer há muito tempo. Então ele chega para brigar pela titularidade. E eu vou ser muito sincero. Eu, no lugar dele, também tomaria a mesma decisão. Cararia Porque o o Flamengo- desafio. Pois é um baita desafio. E querendo ou não, você vai estar com os melhores. E quando você está com os melhores, você aprende muito mais. E se ele performar em alto nível, eu não vejo nenhum problema, entre aspas, ter uma dupla reserva para ficar revezando ali. E o Flamengo vai ter quantos jogos aí na temporada? Então, assim, ele não vai jogar pouco. Pelo contrário, ele vai jogar muito. Então, assim, eu não vejo nenhum problema ele tomar essa decisão. E eu vejo muita gente criticando. E tá tudo bem. Cada um sabe o que é melhor para sua carreira. Mas eu, no lugar do Vitão, eu tomaria a mesma decisão. Porque ele vai estar performando em alto nível com um grande treinador que também ligou para ele. Não foi apenas o Tite. O José Boto, que trabalhou com ele em outro clube. Então, ele já conhece muito o José Boto. E ele vai estar jogando ao lado dos melhores. Então, eu não vejo nenhum problema ele brigar por essa titularidade. Óbvio que a disputa vai ser grande. Léo Ortiz, Léo Pereira foi a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. O Danilo, quando entra, fez gol do título. Danilo, quando entra, Cara de seleção. o cara de seleção brasileira provavelmente vai estar na Copa do Mundo. Vitão vai Mas eu ter que penso jogar o muita seguinte, bola nos treinos. Para você crescer, você tem que andar com os melhores. Olhar Tipo, pra eu, cima. assim, eu tô com você aqui. Fernandinho obrigado, Maia. Marcia. Foi o Lucas Pedrosa, agora o Lucas Moretti. Então, Só assim, pera aqui. você tem que andar com os melhores para você evoluir. A subir. Eu penso desse jeito. Olha só que legal isso aqui, ó. O Pulgar, meia do Flamengo, volante do Flamengo, cabeça de área, como quiserem, né? Ele foi eleito o melhor esportista chileno de 2025. Essa eleição foi realizada pelo Círculo de Jornalistas Esportivos do Chile, com votação realizada pela imprensa do país. Nas imagens está aqui o Pulgar parece recebendo o prêmio conquistado. Aqui está posando ao lado da família, da esposa. Nas redes sociais, o Pulgar celebrou essa conquista. Muito obrigado pelo prêmio de melhor jogador de futebol, mas, acima de tudo, melhor atleta do ano, lá no Chile, né, gente? Dedico a todos os atletas, as crianças e principalmente a minha família e amigos que estiveram comigo este ano, principalmente no meu período de lesão. Não foi o melhor ano do Pulgar, né? Mas, entre os chilenos, ele foi o grande destaque. Flavinho, o Pulgar é mal. Pega um, pega geral. Bate essa criança. Ele gosta dessa música que eu sei. É braço pra tudo que é teu lado. Tudo, é braço, é perna, é pé, tudo. O Pulgar é mal. Pega um, pega geral. Braço pra tudo que é Título lado. correto, tá certo. Joga muita Beleza, bola. olha só. Palmas Mas ele é para bom. o Pulgar. Joga muito. Ele é bom, Brincadeiras ele é à bom, parte, ele é é um bom. baita Não, jogador. baita jogador, Ele é baita baita jogador de seleção chilena, bom. inclusive. Foi um jogador que fez muita falta ao Flamengo na ausência dele, apesar da chegada do Jorginho, mas assim, a gente sabe a importância que tem o Pulgar. O Felipe Luiz é apaixonado por ele, fala que ele é jogador nível Barcelona. O Felipe Luiz adora o Pulgar e, de fato, é um baita jogador, um dos melhores do futebol brasileiro na posição, sem sombra de dúvidas. Aquele lance do Pulgar na final da Libertadores. Eu quero a opinião do Lucas Moretti. Era pra expulsão aquela entrada, daquela raspada na canela? Você precisa perguntar, Flávio? Precisa perguntar? Eu posso... Não, Não era pra expulsão mesmo? Era pra expulsão, O analista de futebol, Lucas Moretti.
Era pra Pô, expulsão? lógico que era pra expulsão. É mais, posso falar? Mais um título Não. do Flamengo. Não, Vene? Não. Vene? Porque o Veiga, na minha opinião, também merecia ser Não, expulso. Vene, não. Então, dois expulsos. Foram né, lances velho? diferentes, foram lances diferentes. Lances diferentes que poderiam ser expulsos. Eu achei a entrada. Assim, Olha, Rafael, Flávio, eu achei Acho que a entrada do Pulgar foi muito, pior. Foi sem sombra de desnecessário. dúvida. E posso te O falar? Cris, diretor, tá botando lenha na fogueira aqui, ó. Ô, Cris, tu quer ver o circo pegar... Tu quer briga, né? Segue aí, briga aí, Não, meu. vou te O Cris falar. é danado. Ai, quer chorar, manda áudio, Não, mano. para. Toma aí. Toma! Ô, calma aí, cara. Vai lá, vai. Vamos lá, Manda aí, ó, manda aí. 2 títulos do Flamengo de 4 Libertadores com erro de arbitragem. Isso é um fato, perfeito? Erro. Foram 2. Atlético Mineiro, Reinaldo, o Vene sabe dessa história. Eu não sei, não. Não, o Vene sabe. Sabe, Vene sabe. Todo sei, não. flamenguista sabe dessa história. Nada. Mas o Pulgar é um grande jogador, isso é fato. Mas a entrada que o Pulgar deu numa final de Libertadores ali era pra expulsão. Fato, era pra expulsão. Não, ele tem esse problema mesmo. Tem, E é a um- gente sempre Chega fala junto. isso aqui. E falo, é um grande jogador, tá? Baita jogador. Brincadeira à parte, o Pulgar é um grande jogador. Só que o Pulgar é um jogador que parece ter esse problema de indisciplina. Cartão amarelo toda hora. Poxa, não tem como. Pode comprometer uma arbitragem mais Exatamente. rigorosa. Ué, mas eu falei isso aqui antes mesmo desse jogo, eu lembro como se fosse hoje. O problema do Pulgar é cartão amarelo, ele pode levar um cartão. Porque ele desliga, de uma hora para outra ele faz um lance assim que fala assim, meu Deus, pra que isso? E foi esse lance, ele merecia ter sido expulso de verdade. A sorte dele que a arbitragem não o expulsou. Porque senão ele ficaria manchado por conta disso. Bom, se até o Venê tá falando... Não, sorte, foi pra então expulsão, tá pô. certo. Foi pra expulsão. Olha, o Segundo informações do jornalista Gabriel Reis, no X, antigo Twitter, 3 clubes do futebol europeu estão interessados em Emerson Royal. Embora os nomes não tenham sido revelados, os países são de conhecimento: Inglaterra, Espanha e Portugal. Emerson Royal chegou ao Flamengo há poucos meses, após uma curta passagem pelo Milan, da Itália. Antes, o lateral direito havia defendido as cores do Tottenham, um dos principais clubes da Premier League. A recente passagem pelo futebol europeu abre margem para novos interesses. A janela de transferências abrirá em janeiro. No momento, não há ofertas do velho continente pelo defensor flamenguista. Em entrevista à ESPN Brasil, Emerson Royal deu a entender que a prioridade para 2026 é permanecer no Flamengo. As aspas do atleta aconteceram antes do interesse do futebol europeu. Estar presente na Copa do Mundo de 2026 está nos planos do atleta, que acredita que o Flamengo é o lugar perfeito voltar à seleção, uma vez que o lado direito da defesa do time de Ancelotti está em aberto. De acordo com informação da jornalista Raíza Simplício, o River Plate enviou uma oferta ao Flamengo por Matias Vina. Após fechar com Aníbal Moreno, o clube argentino tenta a contratação do lateral esquerdo uruguaio. O Flamengo decidiu recusar essa primeira proposta feita pelo River Plate, que não agradou à diretoria do rubro-negro. Conforme também divulgado pela Raíza Simplício, a ideia inicial foi um empréstimo com opção de compra. Apesar da resposta negativa, o rubro-negro não descarta negociar o jogador nessa próxima janela de transferências. Além disso, o River Plate continua interessado, mas avalia alvo abaixo dos 6 milhões de dólares, 33 milhões de reais na cotação. Contratado no início de 2024, Vina chegou com expectativas de ser o titular, mas sofreu com lesões graves no joelho. Dessa maneira, soma 32 jogos pelo clube carioca, com um gol e 2 assistências anotadas. Depois de definir a permanência de Felipe Luiz até dezembro de 2027, a diretoria do Flamengo corre no mercado em busca de nomes para reforçar o elenco. Com o zagueiro Vitão chegada já nesta terça ao Rio de Janeiro para assinar contrato até 2029, o Fla agora concentra suas forças em outros setores. E o principal é o ataque. Como foi informado anteriormente pelo Bolavik Brasil, Caio Jorge aparece como o alvo central, com o rubro-negro sinalizando uma proposta de 30 milhões de euros ao Cruzeiro. Inicialmente, o time mineiro recusou, mas as conversas devem seguir nos próximos dias. Mas além do artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Flamengo continua monitorando o nome de Tati Castellanos, centroavante da Lazio de 27 anos. Mesmo com os italianos fazendo o jogo duro e negando uma proposta de 22 milhões de euros, uma situação envolvendo o jogador pode favorecer um possível negócio. No último final de semana, Castellanos começou a partida contra o Udinese no banco de reservas, empate pelo campeonato italiano, entrando apenas aos 29 do segundo tempo. Algo que fez a imprensa italiana especular de que seria um sinal claro em uma possível negociação com o Flamengo. De acordo com o site italiano Sky Sports, o time carioca segue de olho e o fato do atacante ter virado reserva pode indicar uma transferência. Porém, o veículo destacou que ele não estaria totalmente convencido em mudar de clube em janeiro. Vale destacar que Castellanos não nutre um carinho tão especial dos torcedores da Lazio, além de perder espaço para o atacante holandês Tijani Noslin. Outro ponto é que, além do Fla,
o West Ham, da Inglaterra, também estaria monitorando o argentino. Mesmo com a imprensa italiana aumentando os rumores de uma possível transferência de Castellanos ao Flamengo, o diretor Ângelo Fabiani, da Lazio, minimizou a situação. Aspas para o dirigente. A escalação de Castellanos, contra a Udinese, é uma decisão técnica. O mercado de transferências não tem nada a ver com isso. São rumores completamente infundados. Nunca recebemos ofertas, nem nenhum jogador foi associado a nós. Estamos monitorando a situação e faremos tudo o que pudermos para alcançar o resultado que almejamos. Disse Fabiani em entrevista a DAS. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Tati Castellanos seria o melhor nome para reforçar o ataque do mais querido em 2026? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.